Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Triarte Studio. Como nós havíamos prometido, trouxemos aqui o Francisco Alves, do Instituto Plena Vida, e eu gostaria de ouvir como é que foi da primeira entrevista. Agora a gente já está aí no nosso segundo, e pelo jeito ele vai ser o nosso convidado. Por quê? As pessoas gostaram muito do assunto que ele trouxe com relação à saúde, e nós percebemos que existe sim uma deficiência da informação, como ela chega para as pessoas. O Francisco ele tem essa clareza de trazer, de explicar o que a gente pode fazer, que não é tão complicado, basta um pouco de disciplina e vontade de mudar. Olá, Francisco, tudo Olá, bem? Tudo bem. Seja bem-vindo. É muito bom estar aqui de novo, muito legal. Agradeço o convite mais uma vez, poder levar informação para as pessoas é minha missão, como você já sabe, e poder estar aqui é uma gratidão muito grande. Muito obrigado. A repercussão da outra vez que a gente veio foi enorme, muita procura lá pelo nosso trabalho no Instituto, e as pessoas querendo mais informações, querendo saber como ouvem mais a gente, de que maneira podem acessar mais nosso conteúdo. Então, é muito legal, muita gratidão estar aqui presente de novo e para poder ajudar as pessoas. Que bom, a gente fica feliz porque é a nossa também missão, como você falou, é o propósito do programa, trazer pessoas que têm um conteúdo relevante, que pode ajudar através da educação, através da cultura, mudar o mindset das pessoas. Porque o que você falou para a gente da outra vez foi mudança de mindset. E dentro dessa mudança de mindset, eu gostaria que você falasse daqueles pilares. Você trouxe muito essa questão, por que você organizou como pilares para poder facilitar o entendimento das pessoas com relação a essa saúde, esse viver plenamente a sua saúde. Sim. Esses pilares foram desenvolvidos, já vem da medicina integrativa, né? Essa base dos pilares da saúde natural e a saúde também que é levada com medicamentos e tudo mais. Então, essa é a base, né? A gente precisa realmente desses pilares para poder interagir até com os tratamentos medicamentosos. Então, existem doenças que não são controladas só de forma natural, que realmente precisam de medicamentos, são coisas mais sérias, mais complexas, e a medicina cuida direito dessas pessoas e realmente já faz o que tem que ser feito. Mas a mudança de atitude das pessoas vai corroborar e acelerar esses processos para que a cura seja mais efetiva ou que ela viva com uma melhor qualidade de vida, mesmo convivendo com essa doença. Foi realmente o que me chamou a atenção. Eu até fiz uma cola quando você fala de alimentação saudável. Hoje o que mais se escuta falar é de alimentação saudável, mas nós não sabemos nem como nem procurar, porque eu lembro que da outra vez você trouxe alimentação saudável, os exercícios regulares, um sono de qualidade. Eu lembro que você falou muito de sono. Sim, sono e a gente falou muito dos estímulos que a gente tem, né? E toda essa parte de controle das emoções. Sim. Quer dizer, um assunto está muito ligado ao outro, e aí só no final a gente falou da eliminação das dores. Sim. Você quer falar um pouco agora sobre alimentação saudável? Na verdade, assim, dentro desse conceito todo, eu até colocaria a alimentação em um segundo lugar, sabe, Antônio? As pessoas hoje valorizam a alimentação, realmente a alimentação é muito importante para a saúde das pessoas. Mas a alimentação não entra em primeiro plano. Dentro do meu conceito de saúde integrativa e de saúde plena, a alimentação já é parte do processo das ações. Alimentação, exercício, sono e eliminação de dores dependem de algumas ações que as pessoas têm que fazer para poder colocar essas coisas funcionando, para pôr em prática os programas e o que elas precisam. Então, por isso que eu entendo que controle das emoções e controle da mente entra em primeiro lugar, entraria. Na verdade, não entra junto. Né? Mas eu sei, mas é isso que me chamou a atenção mesmo, quando você fala do controle das emoções, e ficou muito forte isso. Realmente eu revisitar como eu penso. Sim. E como eu estou conseguindo agir. E agora eu entendo que a sequência, a ordem, ela pode mudar, porque primeiro eu preciso entender e controlar essas emoções, não é isso? Exatamente, porque assim, nós somos memória, né? Então, trazendo aqui os conceitos de neurociência, nós somos memória. Tudo que nós fazemos fica registrado na nossa mente como aprendizado. Seja um aprendizado cognitivo, um aprendizado de uma vivência motora, um aprendizado emocional a partir de alguma vivência ou experiência que eu tenho, isso fica registrado na nossa mente.
porque o cérebro não tem como ficar pensando e reprocessando tudo o tempo todo. Ele já trabalha de uma forma aceleradíssima. E seria impossível a gente ficar o tempo todo, a cada vez que percebe uma cor, que cor é essa, a cada vez que percebe uma situação, analisando tudo o tempo todo. Fica muito difícil. Então, nós temos uma área do cérebro que armazena todos esses aprendizados e eles ficam ali latentes. Quando o mundo apresenta uma coisa parecida com aquilo, nós repetimos, o cérebro procura esse lugar onde já tem alguma vivência similar e nós acabamos usando ele como referência para a tomada de decisões. Tanto decisões emocionais, como decisões ligadas à área cognitiva. Então, você aprendeu a dirigir seu carro, por exemplo, nessa aprendizado você usou a sua área racional, o aqui e agora, a área cognitiva. E foi tendo que aprender a dirigir seu carro por um período. E na medida que você vai repetindo esse comportamento, o seu cérebro vai armazenando esse aprendizado e ele fica automatizado. Hoje, provavelmente, você sobe no seu carro, chega na sua casa e nem lembra se trocou a marcha uma vez. Por quê? Esse aprendizado já está automatizado na tua mente subconsciente. Então, é mais ou menos, isso acontece com todas as coisas. O teu aprendizado alimentar foi feito lá na infância e você aprendeu a ter um paladar que era valorizado na tua família e você, com esse paladar, começa a repetir esse comportamento achando que aquilo é gostoso. Mas não é, o paladar foi aprendido também. A forma que você repetiu esse comportamento e usou esse alimento fica cada vez mais forte para você. E aí tem também um outro lado que é a resposta bioquímica disso. Então, quando uma criança, logo bebezinha, mama na mãe pela primeira vez, por exemplo, os primeiros 45 segundos são de instinto, de mamífero, de sucção. Mas depois que esse leite começa a entrar na circulação, e ele entrando na circulação vai trazer a lactose, que é o açúcar do leite. E essa criança, nesse momento, precisa de energia para poder crescer e se desenvolver e se manter viva. Então, tem sistemas no cérebro automáticos que já dizem assim, isso mesmo, garoto, continue mamando que assim você sobrevive. Vem um reforço emocional positivo. E aí você já começa a ter esse reforço. Além disso, tem o colo da mamãe. E você olhando para a mãe olhando para o bebê, tem a ocitocina, que é um neurotransmissor que também reforça afetivamente isso. Então, quando você está numa situação emocional lá na frente, que está um pouquinho ruim, está passando uma situação difícil, você quer exatamente isso. Essa ocitocina, que é esse sentimento de acolhimento, e quer compensar essa sensação. Usando um carboidrato simples, que é o açúcar, você tem a mesma coisa do leite e se sente recompensado e acha que está tudo bem. Tem aquela frase, né? O hábito faz o monge, né? Mas pelo que você está me explicando, são as recompensas que você tem pela própria sobrevivência e aquilo é reforçado o tempo todo. Então, por isso que é tão difícil, agora voltando a falar em hábito, fazer uma mudança de hábito, né? Então, agora eu entendi por que você... Tudo é importante. Sim. A alimentação saudável é importante, o sono de qualidade, os exercícios físicos, e chegar naquele processo de controlar as dores, mas você não entender na sua mente como que o teu organismo funciona, o resultado ele vai ser pequeno. Sim, porque funciona tanto da mente para o corpo como do corpo para a mente. E esses registros que você tem, vem desde lá da infância e até os da semana passada, os de agora há pouco, conversando ali na frente da recepção com você, eles estão aí armazenados na nossa mente. Eles estão metilizados, é um circuito que fica marcado com proteína e está ali registrado. Quando alguma coisa parecida com isso acontece, o cérebro vai usar aquilo ali. E como é que eu mudo um comportamento? Bom, para eu mudar um comportamento, eu preciso substituir esse comportamento por um comportamento novo. É muito difícil eu simplesmente abandonar um comportamento, porque eu preciso substituir isso por um comportamento novo. E repetir esse comportamento muitas vezes até que ele fique mais latente do que o comportamento antigo. E quando o mundo me apresenta uma coisa que é aquilo, o comportamento novo assume esse lugar. Entendi, mas assim, quase que o tempo todo a gente está buscando uma recompensa por aquele esforço que foi feito. Sim. De uma certa forma Sim. Então, nem sempre chegar alguém lá no teu consultório hoje, você vai falar, olha, você vai ter um retorno em 7 dias se você fizer isso. Mas se ele não sentir essa recompensa de alguma forma, como você falou, o açúcar, quando ele bate no organismo, ele já te dá uma resposta imediata. Ele não espera 7 dias. Sim, então, realmente, você tem que trabalhar realmente nessa parte. Seria o quê? Uma parte hormonal? Neurotransmissores. Neurotransmissores. São neurotransmissores. Olha. Nós temos neurotransmissores ligados à sensação de prazer. A dopamina, por exemplo, é um neurotransmissor que todo mundo associa com prazer. Não, a dopamina é um motivador.
Então, a dopamina é um neurotransmissor que te leva a buscar o prazer, a buscar alguma coisa que você está querendo. E ela funciona tanto para um prazer de curto prazo, numa área do cérebro específica, que são os prazeres de bebida, droga, doce, paladar, sexo, tudo isso é um prazer de curto prazo. Como numa outra área do cérebro, você vai ter um prazer de longo prazo, que é o córtex frontal, que é o córtex racional, que só os humanos têm, que é o sapiens sapiens, tem por conta desse córtex pré-frontal. Nesse córtex pré-frontal, quanto mais você tem dopamina, mais você está conectado com os teus objetivos de médio e longo prazo. Fazer uma faculdade, fazer academia e persistir na academia para não parar o treinamento, mudar a alimentação para emagrecer, parar de comer uma coisa que você não pode porque tem pressão alta ou porque tem um outro problema de saúde. Tudo nessa área, no córtex frontal, que é o córtex racional. Ligado a decisões racionais, aí você vai ter resiliência, foco, atenção, programação, planejamento, tudo isso nessa área. Agora, quanto mais você usa os prazeres de curto prazo, mais você tem dopamina sendo levada por redes neurais para essa área de prazer de curto prazo. Portanto, você fica treinado para a busca de prazer de curto prazo. E menos dopamina sobra para ir para a área frontal e você se comprometer com prazeres com objetivos de longo prazo. Nossa, então você está trazendo aqui uma informação que é muito importante para todos nós. Quando você olha a sociedade atual, que está te fornecendo filme, que está te fornecendo um tipo de alimento, que está te fornecendo uma viagem, que está te fornecendo promoção o tempo inteiro, ele está o tempo todo estimulando uma recompensa, uma alegria de curto prazo. Sim. Não, teoricamente não te dá tanto esforço, porque a hora que você foi, de alguma forma, provocado aquilo, você já dá uma resposta, comprando uma viagem, saindo para um cinema. Sim. A resposta é muito rápida. Isso. E quando você se acostuma com essa resposta muito rápida, você tem dificuldade de conviver com monotonia. Certo. E é aí que as pessoas cada vez buscam mais compensação. Então, nós temos aí uma geração inteira que já vem desde dos millennials, por exemplo, que nasceram com o celular na mão praticamente, onde tudo está muito fácil aqui, não precisa de esforço físico. Então, eles não estão muito ligados com esporte, com atividades que são mais, que precisam de foco, e eles estão muito viciados no processo dopaminérgico. Até tem um vídeo que eu coloquei no meu canal outro dia do Instagram, falando exatamente sobre isso. Essa excitação cada vez mais alta dos vídeos e das coisas, dos jogos de videogame e de tudo isso que essas crianças têm, acaba levando elas para um nível de excitação tão alto que elas ficam sem energia, sem vontade de fazer outras coisas, porque as outras coisas ficam insignificantes, ficam sem graça. E aí ela só consegue se estimular com aquilo. A própria rede social, se você pegar uma rede social como o Instagram, por exemplo, ou os videozinhos aí do TikTok, você vai passando. E enquanto você está passando, você vai subindo a sua dopamina, porque na medida que eu estou esperando um prazer e buscando por ele, minha dopamina vai subindo cada vez mais. Aí eu encontro lá alguma coisa que me interessa. Nesse momento eu paro e assisto. E aí eu vou receber essa recompensa. Uma recompensa. E na sequência eu vou buscar outro. Então eu estou fazendo o quê? Eu estou exatamente treinando esse processo dopaminérgico para cada vez mais esse circuito que busca prazer imediato estar fortalecido. E cada vez mais eu vou me desconectando das coisas mais difíceis. Por isso que tantas crianças têm dificuldade hoje em persistir, resiliência, essas coisas todas. Eu vejo com um grau de bastante complexidade você chegar e mudar, porque não é mais a criança, tem que mudar a família inteira. Então, quando chega para você, eu também fiz uma outra anotação, que o que eu percebi, que você consegue trabalhar muito essa prevenção, que você consegue trabalhar muito olha, se você continuar aqui, você vai ficar doente. Mas e a pessoa que já chega doente para você? E eu sei, como eu conheço o teu espaço, eu conheço seus atendimentos, a pessoa que já chega doente. A pessoa que já chega doente chega, em quase todos os casos, por conta de comportamento. Olha. Vai precisar mudar comportamento. E aí o que a gente tem lá? Eu tenho a neurociência comportamental, a psicoterapia, hipnoterapia clínica, e nós usamos as ferramentas de mindfulness, PNL, auto-hipnose, meditação, de acordo com a necessidade de cada pessoa.
para dar autonomia de controle emocional, Antônio. Porque uma pessoa não pode ter a sua saúde dependente de uma outra pessoa. Ela tem que ter autonomia para lidar com isso. Então, essa mudança de comportamento não é feita simplesmente com orientação, mas com dinâmicas, com o trabalho que a pessoa leva para fazer em casa, com aprendizado de algumas técnicas que ela vai colocando em prática e vai assumindo cada vez mais o controle da mente. Porque essas técnicas mudam não só o comportamento bioquímico do cérebro, desses neurotransmissores, que são principalmente voltados nessa área, dopamina, serotonina e a noradrenalina, que funciona no cérebro como um reforçador de comportamento de resiliência. Vai lá, continua, faça mais, tal. Enfim, depois um outro dia a gente pode abrir para falar só sobre esses neurotransmissores. Mas eles funcionam dessa maneira. Então, quando você estimula um tipo de comportamento emocional, você vai conseguir mudar com essas atividades que eu proponho esse funcionamento dos bioquímicos, dos neurotransmissores e, inclusive, a estrutura neural. As conexões neurais também se modificam. Então, isso funciona de uma maneira em que a gente vai conseguindo dar para a pessoa essa autonomia de acordo com a necessidade dela. Uma pessoa que, às vezes, está distraída dela. Ela tem tanto estímulo, que acaba não conseguindo focar, se concentrar, fazer nada. Bom, para essa pessoa, a melhor técnica é mindfulness. É a atenção total, onde ela vai conseguir ganhar foco, conseguir ficar aqui sem se dispersar, conseguir fazer as coisas da maneira que precisa. Ah, tem uma outra pessoa que tem aqui um emocional que está ligado com alguma coisa do passado, que interfere toda hora, e ela está muito ansiosa. Bom, aí nós vamos na meditação. Ou, às vezes, tem um trauma do passado que precisa da hipnose clínica, que vai fazer a regressão emocional para a vivência da situação e ressignificar essa situação do passado para que a pessoa possa se livrar desse sabotador. Então, existem muitas ferramentas, né? E a auto-hipnose que vai reforçando um comportamento e uma forma de pensar o mundo e a vida. Então, tudo isso funciona de uma maneira bacana, desde que a gente tenha uma boa avaliação. Entendi. Uma coisa que eu também tenho me questionado, dentro de tantas doenças que a gente chega, lógico que a tua abordagem, você não é médico de formação, então não vai tratar um câncer, mas você pode até tratar a origem, entender essa origem, e isso eu entendi. Mas quais doenças hoje você consegue olhar claramente que com essa mudança de hábitos já começa a ter um resultado? É uma pergunta, e dentro dessa mesma pergunta, como é que fica isso com os jovens? Aí você está me descrevendo, basicamente, as pessoas que já estão com 35, 40 anos. Sim. Eu acho que assim, ele entende uma meditação, ele entende pausar alguma coisa. Mas um jovem adolescente, esse tem dificuldade. Então, são duas perguntas aqui, né? Sim. Quais as doenças que você vê hoje que com essa mudança de hábito, com essa percepção de como é que funciona o nosso cérebro, de como funcionam os estímulos, ela pode ser revertida? E como é que seria uma abordagem com a juventude? Essa mudança de comportamento mental e emocional só funciona se eu conseguir, a partir daqui, colocar em prática alimentação saudável, atividade física regular, sono de qualidade e eliminação de dores. Então, eu preciso entender que, para que eu tenha um resultado real nas outras áreas, na área de saúde ou na área de performance, porque também não precisamos pensar só em saúde, né? Podemos pensar em performance também. Eu quero melhorar a minha performance física, eu quero melhorar a minha estética corporal, eu quero melhorar meu desempenho cognitivo para trabalho, para poder produzir melhor. Enfim, eu quero melhorar minhas relações interpessoais, e aí, ou meu relacionamento amoroso, ou eu quero começar a entender qual é esse autossabotador que toda hora me tira de uma decisão correta e faz eu escolher sempre um parceiro que vem com o mesmo perfil e que é um parceiro que é o dedo podre que o pessoal fala aí para escolher. Tudo isso está ligado nessa área emocional e nessa área cognitiva. Mas isso só vai funcionar se eu colocar em prática as ações necessárias também para estar dispondo de uma saúde plena. E aí é que entra o processo. Tudo é processo. Ninguém está pronto. Ninguém é doente. Alguém está doente. Ninguém é emocionalmente desprivilegiado. Eu estou em uma situação emocional que eu acabei me colocando em função de tudo que eu aprendi na vida, das circunstâncias que o mundo está me entregando agora, e eu tenho que entender de onde que está vindo esse comportamento. Se ele está vindo do que o mundo me entrega e da minha percepção distorcida do que o mundo está me entregando, se ele está vindo de um trauma ou algum aprendizado lá de trás,
ou se ele está vindo de um emocional que agora eu não controlo. Então, existem várias formas de entender esse emocional. Não é apenas uma coisa que acontece na minha mente e que eu preciso descobrir qual é a causa só. Eu preciso, além de descobrir a causa, saber de que forma eu lido com isso, porque as abordagens são diferentes em função do agente diferente. Eu não consigo mudar a alimentação. Por quê? Porque eu tenho um grupo de amigos, eu saio com os amigos, a gente bebe, a gente come churrasco todo fim de semana. Enfim, não tem jeito. Eu vou ter que mudar a abordagem para lidar com esse grupo de amigos. Não é um problema físico, não é um problema metabólico, não é um problema emocional, é comportamental, é ambiental. Percebe? Existem muitas outras abordagens que são necessárias e a gente, nos tratamentos tradicionais, foca em passar numa nutricionista ou num nutricionista e toma a sua alimentação. Eles fazem o trabalho deles, eles conscientizam, eles conversam, mas e as coisas ambientais? E essas autossabotagens emocionais? E esse funcionamento bioquímico desse cérebro? E essa ferramenta para essa pessoa ganhar o controle emocional para poder seguir essa alimentação? É muito mais profundo. Eu vejo realmente... E é por isso que as pessoas se frustram e acabam desistindo de tentar. Entende? Faz um investimento lá no seu atendimento, porque o que você faz é uma consultoria, uma mentoria totalmente específica para aquela pessoa. Sim. É sob medida. Você olha ele como um ser holístico, você olha todas as questões que englobam a vida dessa pessoa, o ambiente onde ele mora, o ambiente onde ele trabalha, os relacionamentos dele. E é muito incrível, porque as pessoas querem resolver com remédio. Sim. Às vezes, assim, resolve de uma forma paliativa aquilo que dói, mas não resolve aquilo que fez você chegar naquela questão. Eu lembro que você falou de várias doenças, foi o que eu te perguntei, eu estou voltando, diabetes, toda essa questão de colesterol alto, que é o que mais está atacando a humanidade. E aí, pelo que você fala, são disfunções mesmo, né? O que você falou, eu achei muito legal agora, que assim, a pessoa ela não é doente, ela está doente por uma causa que a gente vai procurar. Sim, exatamente. Existem situações genéticas em que a pessoa vem predisposta a alguma doença específica. Então, vamos imaginar um diabetes de tipo 2. Um diabetes. Tipo 2, né? O tipo 1 não, ele é genético e a gente tem mais dificuldade de lidar. Apesar de ser muito possível, eu tenho um cliente, por exemplo, na Alemanha, que a gente conseguiu, online e à distância, fazer com que ele parasse de usar quase todo a insulina injetável que ele usava, mudando o hábito. Hoje ele anda de bicicleta, hoje ele se alimenta bem, faz exercício de musculação todos os dias e com essa mudança metabólica, a gente consegue mandar muita glicose para dentro da musculatura e ele tem necessidade de menos injeção de insulina para controlar os níveis de açúcar dele. Então, são mudanças que podem ser feitas. O diabetes tipo 2, por exemplo, é uma doença que não deveria existir. Diabetes tipo 2 é uma doença puramente comportamental. Então, como funciona? Só para resumir isso. E todas as outras doenças funcionam da mesma maneira, tá? Você tem uma predisposição genética para diabetes. Então, vamos dizer que eu nasci para produzir 1 litro de insulina ao longo da vida e você nasceu para produzir 1,5 litros. Meus pais eram diabéticos, eu tenho diabetes na família e você nunca teve. Mas aí, quem vai ficar diabético primeiro, eu ou você? É claro que sou eu. Eu vou produzir menos insulina, em algum momento ela para de ser produzida e é aí que a gente começa a ter o diabetes. Então, se eu tenho um comportamento alimentar que come doce, que come carboidrato simples em excesso, cada vez que entra carboidrato simples na minha circulação, o pâncreas é sinalizado para produzir insulina e tirar esse carboidrato simples de lá. Então, eu vou esgotar muito mais rapidamente ainda esse pouquinho de insulina que eu tenho. Já você, se comer direito, talvez nunca tenha diabetes na vida. Mas se eu comer bem direitinho também e controlar, sabendo da minha predisposição genética, controlar a minha ingestão de carboidratos simples e de glicose e de açúcar e começar a fazer exercício e tiver um estilo de vida saudável, talvez eu também, mesmo predisposto geneticamente, não desenvolva diabetes. Entendi. E diferente disso tudo, se você ou eu temos um gene de diabetes que está lá predisposto, é possível que você desenvolva esse diabetes apenas por um componente emocional. Entendi. Então, quando eu tive uma parte de epigenética, numa pós-graduação que eu fiz, o professor explicou claramente isso. O gene vem predisposto, mas não vem manifesto. Para um gene se manifestar, ele precisa de circunstâncias específicas.
Aí é a epigenética. E aí você, num momento X, recebe uma notícia de que morreu uma mãe, uma pessoa que você gosta, e esse trauma sobe muito seus níveis de cortisol. E o glucocortisol, que é um agente específico de disparo do gene, ele vai lá e fecha a cadeia do gene e o gene se manifesta. E aí você tem um diabetes que é emocional. Ah, meu diabetes foi emocional. Então, como é que a gente lida com esse diabetes? É fazendo atividade física? Bom, sim, porque a atividade física ajuda. É comendo direito? Sim, é comendo direito. Mas é principalmente de que maneira? Te ensinando a controlar as tuas emoções. Incrível, né? Porque e aí você vai, o exame de sangue acusa, já entra na injeção. Exato. Né? Entra nos remédios. Começa com um remédio e depois vai aumentando. Eu vi uma frase assim, muito interessante, né? O cara foi no psiquiatra e falou: o teu DH, como é que você tá? Como é que você tá? Não, eu tô controlado. Ah, tá controlado? Você melhorou? Melhorei. Tomo meu remédio todo dia. Eu falei, peraí. Então, assim, aquilo que você falou, a pessoa acha normal viver sob o remédio, ou viver... Controlando o sintoma. Controlando. E não revertendo a doença. Porque assim, ele tem uma referência de quando ele estava muito mal. Então, o remédio causou um efeito satisfatório, positivo. Exatamente. Só que ele não consegue mais perceber que mudança de hábito, percepção daquilo que aconteceu com ele, vai fazer com que ele se liberte daquela medicação. E essa percepção que ele tem de melhora é corroborada com a ideia de que muitas pessoas usam remédio para hipertensão. E aí, parece que isso é normal. Você cria um inconsciente coletivo para aquilo ali, Parece que isso né? é normal. Hoje está normalizada a doença controlada com medicamento, está normalizada a busca de medicamento. Aí tem muita gente que hoje está usando o remédio para TDAH, né, que é a Ritalina e esses outros, para melhorar a performance cognitiva, para melhorar a concentração e foco no trabalho. Quer dizer, eu estou usando uma forma artificial de acelerar o meu processo porque eu estou mais conectado com o que eu tenho que entregar para o mundo do que o quanto é importante eu cuidar da minha saúde e estar em paz comigo mesmo. Eu fiz uma relação aqui de possíveis doenças que nós vamos precisar de 2 semanas para fazer. Precisa de um dia para cada um. Porque aí a gente ainda tem o colesterol alto, que é na mesma linha, tá todo mundo aí, eu tenho colesterol, eu tenho pressão alta. Quer dizer, tá todo mundo alto, respondendo. Alimentação e exercício, ponto. Aí depois você tem o triglicérides, né? Que também triglicérides, redução de consumo de carboidratos simples. Aí, ó, açúcar e massa, farinha, diminuir carboidratos simples. Triglicérides é produzido quando você consome carboidratos simples e não consegue utilizar esse carboidrato. Aí ele vai para o fígado transforma em triglicérides e joga para a circulação. E é isso que o pessoal chama de gordura no fígado? A gordura no fígado Não, a gordura já tem outros aspectos. Mas a ingestão de gordura exagero. E também quando você está com colesterol alto e o teu bom colesterol, que é o HDL, pega esse colesterol e vai jogando para dentro do fígado também. Olha, e ele tem esse acúmulo que o pessoal chama de gordura no fígado. E o triglicérides também colabora, claro. Aí a gente chega, né? Minha lista está grande aqui, né? Aí que a hipertensão, né? Que é o tal da pressão alta, né? Sim. Porque você tem os dois, né? O oposto também, que é as pessoas que têm problema de só esquentar um pouquinho o tempo, ele já pode desmaiar na rua, né? Sim. Essas pessoas de pressão baixa normalmente são as mais magrinhas. A pressão é a pressão do vaso sanguíneo, né? Então, quando você tem pouca musculatura... Comprimindo ele, né? Sim, quando você tem pouca musculatura, pouco tecido gordo, o vaso não é comprimido e aí a chance de hipotensão é maior. Se você ainda não consome sal e se você ainda não come direito, pode ter chance. Tem alguns processos de controle cerebral também, mas aí é um outro esquema, né? E a pressão alta não. A pressão alta é o quê? É quando você já está saturando a tua circulação, com excesso de sal, e aí você vai começar ou com problemas emocionais. Basicamente por aí. É interessante sempre quando você fala nesse controle da mente, no sentido de conhecer, não controlar ela, mas conhecer o que te gerou um fato. Eu lembro de uma outra coisa que as pessoas dizem o seguinte: todo mundo nasce com, não sei se o nome é o vírus da herpes, mas só que ela não tá para todo mundo. Só que você, quando tem uma carga emocional muito forte na tua vida, perda de ente querido, relacionamento e tal, a herpes se manifesta. Exato, glucocortisol. Aí, olha. Acabamos de falar dele. Ele vai metilizar e vai disparar o processo. E baixa a imunidade. Também aí, quando você tem uma carga emocional muito alta, você sobe muito o cortisol. E quando você sobe muito seu cortisol, sua imunidade baixa. Então pode ser só o cortisol alto. Olha aí. A resposta para o ambiente, né? Porque o nosso corpo é organizado assim. A minha pressão arterial sobe quando eu fico nervoso, por quê? Bom, porque eu fui preparado para reagir a um ambiente agressivo e hostil, me preparando para uma luta. Então imagina que entra um leão aqui agora.
Se entrar um leão aqui agora, você vai ver o leão e teu corpo vai perceber de cara que você vai ter que lidar com esse leão. Então, essa informação toda emocional vai para uma área chamada hipotálamo. O hipotálamo cuida de todo o nosso sistema endócrino. Ele cuida de uma glândula que fica embaixo dele, que é a hipófise, e dessa hipófise, se corresponde hormonalmente e neurologicamente com a hipófise, e essa hipófise vai mandar o corpo produzir hormônios e reações para lidar com esse desafio que está aparecendo ali, que é o leão. Então, o que vai acontecer? Bom, o seu sangue sai da periferia e vai para a musculatura. Já aí você fica com a pele mais fria. Você começa a aumentar a frequência cardíaca para esse sangue circular mais rápido, porque você vai ter que circular esses nutrientes e oxigenar melhor teus tecidos. Você vai aumentar teus níveis de testosterona para aumentar a sua agressividade. E muitas outras coisas vão acontecer em função disso. Então, hoje tem gente que tem, por exemplo, uma hipertensão emocional, que é exatamente porque ela está percebendo o ambiente, talvez mais agressivo do que ele seja. Como se aquilo fosse uma luta de vida ou morte, de sobrevivência no trabalho. E o corpo responde como se tivesse que enfrentar um leão mesmo todo dia, 2, 3, 4. E aí eu vou ter essa pressão alta por muito tempo. Entendi. Eu começo a disparar a pressão alta que vai se consolidando e virando uma doença crônica. Porque eu repito o processo todo dia o mundo é agressivo e ameaçador para mim. Exato. Se eu vou trabalhar, se o trânsito está ruim, quer dizer, eu não percebo o que eu estou fazendo. Exatamente. E aí eu vou para os remédios e aí achando você que eu vai estou usar controlando. um remédio que vai taponar esse sintoma de hipertensão, mas você continua minando o seu organismo com toda essa pressão e esse estresse que está dando para ele. Por isso que tem gente, mesmo tomando remédio, ele tem uns picos de pressão alta ou baixa, né? Mesmo estando... Remédio para pressão alta emocional, meditação, mindfulness, PNL, auto-hipnose, controle da mente, percepção mais clara do mundo. Aí vem a terapia, que a gente faz também lá no Instituto. A gente vai ter que mudar a forma de olhar para a vida. Sim. Né? Na verdade, eu falo sempre assim, eu ajudo as pessoas a se transformarem no que elas precisam ser para atingir seus objetivos e manter seus resultados. Esse é o meu processo de trabalho lá. Então, a gente percebe o que está acontecendo, cria um ambiente de transformação, que é a epigenética, e nesse ambiente de transformação a pessoa vai passando por um processo em que ela vai cada vez mais mudando sua mentalidade, mudando sua forma de lidar com as coisas, o organismo vai assimilando essas mudanças bioquímicas, fisiológicas, e ela realmente passa para esse novo patamar. Eu estou aqui preocupado com a minha relação aqui, né? Porque eu preciso saber também, né, do seu tempo, porque eu estou fascinado pela forma que você está trazendo. Mas aí eu caio aqui da hipertensão na depressão, na ansiedade e no estresse. Para mim, que são 3 coisas que estão muito ligadas também. Aí você traz essa questão de se observar mais, conseguir fazer uma meditação, parar no ambiente favorável. Por isso que o teu espaço onde você atende é muito importante a pessoa ir. Embora você faça alguns atendimentos no online, igual esse senhor da Alemanha, mas acredito que você preparou o ambiente lá. Ele tem que parar. Ele tem que parar um pouco para poder perceber tudo isso que você vai trazer. Eu sinto muito isso no que você trouxe aqui para nós. Falei assim, olha, você está nesse ambiente totalmente desfavorável para você conseguir o resultado que você quer. Você prepara um ambiente para ele. Né? Então, e para mim, depressão, ansiedade, estresse é lidar muitas vezes com questões que elas nem existem. Na verdade, é assim, estresse, ansiedade e depressão são 3 tempos diferentes da mesma doença. Né? Claro que tem problemas bioquímicos, tem gente que tem depressão que já é herdada, tem várias outras coisas que a gente tem que considerar. Mas, de maneira geral, estresse é quando eu estou lidando com uma situação no presente, não estou dando conta de resolver o problema e estou assumindo para mim uma carga maior do que eu conseguiria assumir. Aí eu entro numa situação de estresse. Fico reativo, fico todo acelerado. A ansiedade é quando eu percebo que eu não estou conseguindo resolver isso agora. Então, começo a projetar soluções para o futuro. Como é que eu vou resolver isso depois? E aí, isso funciona tanto para o bem como para o mal. Tanto quanto eu tenho um problema, como quando eu tenho uma coisa idealizada. Aí eu quero uma casa X, trocar de carro, ou ganhar tanto de dinheiro, e não estou conseguindo. Aí eu começo a ficar ansioso. Então, a ansiedade é quando eu projeto no futuro o desejo de solução e não consigo. Estou generalizando muito isso aqui, tá? E depressão? Depressão é quando eu já percebo que nem no futuro eu vou resolver. E eu vou começando a desistir. E aí eu vou desistindo, vou ficando menos potente, fico mais em casa,
vou lá para o meu quarto, fico mais fechado, então entro nesse processo depressivo, que é o processo de desejo de eliminação, praticamente. Então, nessa linha de pensamento, nós temos que entender que cada um precisa de uma ação diferente. O estresse precisa de um trabalho que traga essa pessoa para ficar em paz, para entender o mundo de um jeito diferente e resolver isso. A ansiedade já vem aqui para uma outra ressignificação do que esse objetivo que eu tenho, seja resolver um problema ou seja conquistar alguma coisa. Será que isso é realmente tão importante a ponto de eu acabar com a minha saúde agora, por conta desse objetivo, ou por conta de achar que esse problema é mais importante que eu? E a depressão já entra no momento em que a gente tem que colocar essa pessoa de novo em ação. Essa pessoa tem que entrar, aí vai entrar para todas essas situações. Atividade física, funcionamento intestinal, porque é no intestino que é produzida toda a serotonina quase que nós utilizamos. Se ele está intoxicado, se ele não está legal, você não produz serotonina. E sem serotonina, o mundo está sempre mais chato e agressivo para você. Então, tem toda a parte fisiológica e metabólica, tem toda a parte do funcionamento dos neurotransmissores cerebrais, mas tem também a minha forma de olhar o mundo, que é aprendida lá no passado, e eu uso isso como alguma informação agora que está me gerando um estresse emocional e eu estou ficando mal, ou de acordo com o que eu estou percebendo do mundo que está distorcido. Olha, eu assim, é o que eu te falei, a minha lista aqui, mas cabe outro programa. Mas eu queria, eu vou falar de um aspecto que eu anotei, que eu tenho percebido muito, e tem muita gente tomando medicamento, tomando suplemento de uma forma errada, porque o brasileiro, eu acho que o ser humano, ele quer essa autonomia. Então ele faz muito a automedicação, ele busca o resultado por ele mesmo. E aí o pessoal que vende isso sabe como agir com a propaganda e entrega o que aquela pessoa quer. Dores articulares. Eu gostaria agora, nesse momento, que você falasse um pouco mais de dores articulares e meio que para a gente fechando o programa de hoje, se você quer falar de mais alguma coisa. Mas dores articulares, eu vejo que não é mais o idoso que está sofrendo. Hoje você tem, talvez por postura de celular, ou ficar muito tempo nos jogos, jovens acima de 17 anos já estão com esse problema. Sim. E eu acredito que muitos chegaram para você atender. Crianças, inclusive. Crianças, inclusive. Na semana passada, atendi uma criança de 3 anos. Aí. Então, acho que assim... Com um torcicolo e um problema de dor no pescoço por conta de travesseirinho. Mas aí é outro problema. Dor articular, e aí nós vamos entender o que é articulação. Articulação é ombro, cotovelo, joelho, pulso, tornozelo, quadril e coluna. Tudo isso é articulação, né? As articulações têm uma mecânica correta de funcionamento. Então, é como se fosse um processo de alavancas, na verdade é exatamente isso, que tem que funcionar de forma otimizada. Quando a minha postura começa a se deteriorar, eu começo a ter posturas inadequadas, não só as posturas do dia a dia no trabalho, jeito de dormir, jeito de sentar, jeito de usar computador, eu vou começando a desequilibrar minhas cadeias musculares. E quando eu desequilibro as cadeias musculares, eu começo a ter uma falta de sustentação das articulações e elas começam a trabalhar em ângulos que não são os ângulos mecânicos corretos. E é aí que eu vou começar a criar bursite, tendinite, problema no joelho como lesão no menisco, ligamentos rompidos, problemas de dores no pulso, dor na mão, dor cervical, enxaqueca, dor de cabeça por conta da cervical. Todas essas dores articulares e os prejuízos de lesão nas estruturas, né? Estrutura de discos da coluna, que vão se fazendo primeiro uma protusão, depois uma herniação, e isso tudo vai começando a gerar as dores e os prejuízos que as pessoas têm que ter, por conta de uma postura inadequada, que é o que vai gerar todos esses problemas. Em alguns casos tem uma lesão de impacto, uma hora que você fez um movimento, um exercício, levantou um peso de mau jeito e lesionou uma estrutura, isso é uma coisa, mas não é essa a regra. A regra é que, lá na quiropraxia neurofuncional, as pessoas que chegam buscando tratamento chegam com posturas completamente desequilibradas que foram piorando ao longo da vida e essas posturas foram gerando as lesões articulares. E o que a gente faz para recuperar isso? Bom, primeiro os ajustes das articulações com a quiropraxia e, em seguida, o fortalecimento e o reequilíbrio das cadeias musculares. Alongamos o que está curto, fortalecemos o que está fraco,
para que essa funcionalidade da articulação, por isso que é neurofuncional, volte a acontecer de forma natural. E quando essa função articular se recupera, a dor desaparece, porque eu já não tenho mais aquela área lesionada sendo conectada com atrito ou com algum outro tipo de pressão. Sobrecarga mecânica. Né? Te mandando essa informação da dor o tempo todo. Eu acredito assim que a dor, eu acho que é um dos maiores fatores que você tem para que um atendimento ele tenha os seus resultados questionados. Por quê? A dor ela está ali tempo integral da pessoa. Por isso que você então olha primeiro para essa dor, até mesmo do que antes de... Porque tem uns que chegam lá que não dá nem tempo de você conversar, né? Sim, eu lembro de casos seus aí que você contou que vinha carregado pelos filhos. Sim, exatamente. E em algum momento que você conseguiu perceber que o problema estava e poderia ser resolvido com a quiropraxia, essa pessoa ela sente um alívio tão grande que ela passa a entender o que você está propondo como tratamento. É isso mesmo? Exatamente. E quando nós fazemos o nosso tratamento, já normalmente, mais que 80% dos casos, na primeira sessão a pessoa já sai sem dores. Olha. Esse que é a primeira coisa que é importante dizer. Já na primeira sessão. Porque em seguida do tratamento, quando termina o programa de tratamento, que ela já está com a postura equilibrada, já está com tudo isso funcionando como deveria, ela tem uma série de exercícios de manutenção que são prescritos especificamente para ela. Durante o processo, vamos passando os exercícios para essa pessoa, para que ela possa manter alongadas as musculaturas encurtadas que ela tinha antes e fortalecer e manter fortalecidas as musculaturas que estavam enfraquecidas. Porque só assim ela vai conseguir evitar que o problema mecânico se instale novamente. E aí a gente vai analisar a ergonomia, me mandam fotos, né? Eu analiso a ergonomia do posto de trabalho, a ergonomia do home office, quando eu trabalho em casa, a ergonomia da cama, o sofá que eu utilizo, tudo isso tem que ser analisado. Porque às vezes é um agente externo que está gerando esse desequilíbrio. E para finalizar, né, existe um outro componente, que é o componente emocional. Muitas pessoas têm uma postura ruim por conta da autoimagem ou da forma que entendem o mundo. E isso faz com que você tenha uma postura que é mais fechada, com medo, com insegurança, e aí você desenvolve uma cifose. Ou uma postura mais impulsiva, onde você acaba desenvolvendo uma lordose lombar. Ou uma postura que você está mais estável e bem emocionalmente, você acaba desenvolvendo uma escoliose. Então, esses desvios, por isso neurofuncional, porque a gente também vai combater a causa emocional e neurológica associada com essa postura, para que essa postura se desinstale. Porque se você não melhorar a sua autoestima, se você não começar a olhar o mundo de frente, você vai continuar fortalecendo essa cifose, mesmo que a tua cadeira não seja ruim para isso. Entendi. Então, tudo é multifacetário, tudo é holístico e tem que se olhar o todo, o tempo todo, porque senão você não consegue gerar uma solução real para a pessoa, apenas um paliativo que quebra um galho naquele sintoma e a pessoa acha que ficou bem. Não, não ficou. É incrível. E eu não quero ser mais um que serve como um remédio, que simplesmente elimina sintoma. Não, todos os nossos processos lá no Instituto são com foco na eliminação das causas dos problemas que as pessoas têm. Francisco, mais uma vez eu te falei, a minha lista aqui é muito grande, cabe um outro programa e eu realmente só tenho te agradecer junto com a nossa equipe da Triart Studio e te convidar para uma próxima vez. Mas o que eu desejo, acredito que quem está nos assistindo também, é que você deixasse uma informação. Esse tratamento é para qualquer pessoa? Ele realmente poderia trazer todos os resultados que você enumerou para a gente? E aí você tem aí a câmera, fique à vontade. Esse tratamento é para quase todas as pessoas. O que importa mesmo entender é que tudo o que acontece com você hoje está acontecendo por conta da forma como você lida com a tua vida e com as coisas da sua vida. Se você mudar essas coisas, tudo pode ser modificado. Eu estou tendo crianças, como já falei aqui agora, de 3 anos, 4 anos de idade, até idosos de 92. Os nossos programas são divididos de formas diferentes. Então, eu tenho programas de tratamentos específicos para cada necessidade. Programa de emagrecimento, programa de recuperação de saúde, programa de saúde preventiva com foco em longevidade, programas focados... Esses são todos programas específicos.
E nós temos as mentorias também, que são mentorias que ajudam a mudança de mentalidade, a mudança de comportamento, associados com os programas. Então, qualquer pessoa que tenha uma dificuldade ligada à saúde, qualidade de vida ou problema emocional, pode se beneficiar muito dos nossos programas. E eu vou ter muito prazer em te atender e te receber lá. Siga a minha rede social, né? É o @FranciscoAlves _Plena Vida no Instagram. Que a gente vai ter muito prazer em te atender. Se quiser mandar uma mensagem, mandar lá uma pergunta, eu vou ter muito prazer em responder e vou te atender com muito prazer. Francisco, mais uma vez, obrigado pelo carinho de atender o nosso pedido e já fica o convite para a próxima vez. Estaremos aqui com certeza. Obrigado. É um prazer estar aqui sempre. Mais uma vez, a gente agradece por mais um podcast e sempre lembrando que a próxima história pode ser a sua e você pode impactar a vida de muitas pessoas, simplesmente tendo essa vontade de compartilhar a sua história. Obrigado.